RFI Convida. Ana Carolina Peliz. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Essa é uma pequena frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas, provavelmente a obra mais conhecida de Machado de Assis. E para falar um pouco sobre Machado de Assis, a gente recebe hoje aqui no RF Convida, nos nossos estúdios em Paris, a Marlene Aberhard, que é jornalista e cineasta e realizou o documentário Machado de Assis, Gênio Mestiço em um País Racista, sobre o escritor, para o programa Invitation au Voyage, Convite para Viajar, do canal de TV europeu Arte. Olá, Marlene, seja muito bem-vinda ao RFI Convida. Obrigada. Olá. Marlene, a primeira questão que vem à cabeça é: por que uma jornalista francesa se interessa por Machado de Assis? Bom, primeiro, esse show, esse programa, Convite para Viajar, é exatamente a temática. A gente tenta achar artistas e fazer ligações com o território. Então, e investigar como um território, um bairro, um ambiente influenciou um artista, um cineasta, pintor. Então, nesse show eu faço pesquisas, né? E como eu morei no Brasil também, eu já conhecia um pouco alguns grandes nomes, né, da literatura, enfim. E aí eu tento investigar e fazer ligações com o território. Aí, neste caso, eu tinha que ir ao Brasil, né, para gravar uma série de filmes para esse programa e com alguns chefes de redações a gente pensou, a gente nunca tratou o Machado de Assis e tem que fazer, né, porque realmente ele é muito, muito conhecido no Brasil, mas ainda não bastante aqui na Europa. Então a gente queria realmente mostrar todo o gênio desse escritor. É exatamente o que eu ia te perguntar. Machado de Assis é muito conhecido no Brasil, como você disse. Sim. Ele é considerado, na América, um dos escritores negros mais importantes do mundo, da literatura mundial. E aqui na França, né, o país do realismo, de Balzac, de Zola, ele tem um lugar dele na França? Sim, eu acho isso que, do que eu entendi, né, que as traduções foram muito atrasadas. Enfim, ele não foi publicado em francês antes de... Não quero dizer, né, não quero errar, mas eu acho que foi muito recente as traduções dos livros deles, o que é uma pena, porque realmente, como francesa que morou no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia este autor. Aliás, eu morava perto do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, sem saber quem ele era. E quando eu pesquisei, né, que eu percebi que todos os meus amigos brasileiros da minha idade adoravam o autor. O que também para mim foi uma surpresa, porque na França, enfim, as pessoas gostam, né, de Balzac, de Zola e tal, mas não tem, parece que não tem não sei como dizer, esse amor, essa febre para um autor do final do 19º século na França, como tem os jovens, pessoas da minha idade, para o Machado de Assis. Me parece que os brasileiros, até mais jovens, gostam muito do Machado de Assis. E isso, para mim, foi uma boa surpresa. E, enfim, não sei, eu acho que na França ele não está muito distribuído, não está muito traduzido, e não sei porquê, infelizmente. Mas isso é uma pena. E eu ia te perguntar exatamente como é que você fez a sua pesquisa para explicar para os europeus, né, porque a Arte é um canal europeu, para explicar para os europeus quem foi Machado de Assis. Como é que foi feita a sua pesquisa no Brasil? Então, na verdade, não foi eu, né? Foi as pessoas que eu entrevistei, que são professores muito interessantes do Rio de Janeiro. E eu busquei no internet se tinham alguns artigos, teses que foram escritas sobre o autor. E eu achei uma associação muito importante do Machado de Assis no Brasil, que é dirigida para Marta da Sena,
E aí ela me indicou, foi no tempo muito alto do Covid lá também no Brasil, então ela não, infelizmente não podia sair de casa, mas ela me indicou um professor, que o nome dele é Marcelo Diego, da UFRJ, e eu conversei com ele antes, e enfim, foi conversas, né, com os professores de lá, do Rio de Janeiro, que me ajudaram a entender, porque eu demorei muito para realmente entender, e não sei ainda se eu entendi tudo, né, mas captar realmente o gênio desse autor na época dele. E como estrangeira e branca, ainda eu acho mais difícil. E como é que... Porque no documentário, né, você fala exatamente dessa... você conta mais a história do personagem Machado de Assis, até, que dos personagens da história dele, né, das histórias que ele contava, que ele escrevia. Como é que você acha que o Machado de Assis pode explicar para um europeu um pouco da cultura brasileira? Como é que a gente pode conhecer o Brasil através do Machado de Assis? Nossa. Tem uma resposta que eu coloquei também no documentário, que eu acho que é a última fala do documentário do professor Marcelo Diogo, que fala que se o Machado ainda estava vivo, ele acharia que o Brasil tem os mesmos problemas do que antigamente. E eu acho que é isso, para mim, o que o Machado fala nos seus livros, e em Brás Cuba, fala dos problemas do Brasil ainda de hoje em dia, que é um país muito racista, que tem muitas diferenças, né, de salário, de modo de vida, que tem as extremas ainda, são muito fortes. E, para mim, esse cinismo do autor, ele também... enfim, eu acho que as pessoas ainda são bastante cínicas, né, sobre o Brasil, né, o destino do Brasil, e a política não ajuda, enfim. É difícil, né, hoje em dia, sonhar de um Brasil do futuro, mesmo se esse ano vai ser um pouco decisivo, mas para mim, ler Brás Cuba é uma maneira de perceber todas as sutilezas do povo brasileiro, que essa vontade de escalar, né, como se fala, a escala social, e que é muito difícil, e as fofoqueiras também da sociedade, enfim, das pessoas que gostam de fofocar, que é uma coisa ainda que não sou eu que falo, mas foi uma professora que eu entrevistei também, que falava que a sociedade brasileira é ainda muito fofoqueira, que as pessoas se olham muito, e enfim, para mim é ainda muito atual. Exato. E no documentário você mostra exatamente como, à medida que o Machado de Assis foi subindo, foi ascendendo socialmente, ele também foi embranquecendo, né? Então, você trata a questão do racismo no Brasil, né? Isso retrata muito bem como é o racismo no Brasil. Isso foi graças também a uma associação, infelizmente eu esqueci do nome, mas que publicou esse retrato do Machado de Assis com a cor da pele, a sua pele real, e que foi alguns anos atrás, que realmente mostrou, olha, a cara dele é essa, não é o retrato que foi feito anos atrás, quando justamente ele era muito reconhecido no meio literário, e aí que foi embranquecido nesse momento. E aí, graças a essa associação, que é uma associação de literatura negra, de São Paulo, eu realmente também percebi que foi isso, a pele dele foi esclarecida. Certo.
Muito obrigada, Marlene Aberrar, por ter falado Nada, com a gente sobre Machado de Assis. nada, obrigada.